O ar frio da manhã de outubro entranhava-se nos ossos, mais cortante do que a brisa habitual do Tejo. Amara Diop apertou o casaco fino à volta do corpo, sentindo o peso dos olhares no átrio da Academia de Belas Artes de Lisboa. Cada passo nos mosaicos antigos ecoava como uma sentença. Cada sussurro parecia conter o seu nome. Seria sempre assim? A bolsa de estudo era um bilhete dourado, mas também um holofote que a distinguia. Não apenas pelo talento que a trouxe do coração da moraria para o prestígio do Chiado, mas pela cor da sua pele, um ébano luminoso que contrastava com a palidez marmórea da maioria dos outros estudantes. No cavalete, a sua mais recente pintura, um retrato da sua falecida mãe, tecendo cores vibrantes da capulana com a melancolia do fado, parecia encará-la com uma tristeza resignada. Amara sentia os ombros curvados, não só pelo frio, mas pelo fardo invisível da diferença. Gonçalo Almada passou por ela, um sorriso de escárnio mal disfarçado nos lábios finos. Loiro, olhos azuis como o gelo, o herdeiro de uma fortuna e de um nome que abria todas as portas da cidade. Ele era o sol em torno do qual muitos orbitavam, e Amara para ele era apenas uma sombra incômoda, uma anomalia no seu universo perfeitamente ordenado. Cuidado para não sujar o chão com isso, ele murmurou, um gesto vago na direção das suas tintas, mas o insulto pairou no ar, denso e oleoso. Amara engoliu em seco, o seu coração a bater um ritmo descompassado contra as costelas. Não disse nada. Nunca dizia. A sua voz, quando confrontada com a arrogância de Gonçalo, parecia encolher-se, refugiar-se nas profundezas do seu ser, tal como ela própria se encolhia. O seu refúgio era o pequeno apartamento na mouraria, um cadinho de culturas e cheiros, onde as memórias da mãe, uma professora primária com alma de artista, ainda dançavam nas paredes. A verdade tem a sua própria luz, filha. A mãe costumava dizer, enquanto os seus dedos ágeis guiavam os de Amara sobre a tela. Às vezes só precisa de quem lhe limpe o pó. Mas ali, sob o teto imponente da academia, a verdade parecia soterrada sob camadas de privilégio e preconceito. A professora Helena Vasconcelos, uma lenda no mundo da pintura, entrou na sala, o seu olhar crítico varrendo os trabalhos. Uma mulher de 50 e poucos anos, elegante e austera, cuja aprovação era o santo grau para todos os alunos. Os seus olhos detiveram-se brevemente na pintura de Amara, um brilho fugaz de interesse antes de seguir em frente. Para Amara pareceu uma eternidade. O dia arrastou-se. As aulas, os corredores, os olhares. Gonçalo e o seu séquito pareciam estar em todo o lado, os seus risos e comentários velados a picá-la como agulhas finas. Algumas pessoas simplesmente não pertencem a lugares como este. Não achas? Ouviram dizer a um dos seus acólitos, o olhar fixo nela. Não importa o quão talentosas pensem que são. Amara tentava concentrar-se na sua próxima peça, uma escultura em argila que representava a força e a resiliência das mulheres da sua comunidade. Mas as mãos tremiam ligeiramente. A argila parecia fria e inflexível. Era para a avaliação da próxima semana, um momento crucial. Tiago Mendes, outro bolseiro, aproximou-se discretamente. Vindo dos subúrbios, com um talento bruto para a fotografia e um sorriso fácil, era dos poucos que não parecia intimidado pela aura de Gonçalo. Não ligues, Amara, disse ele em voz baixa. Ele é só um miúdo rico e mimado que não suporta ver alguém com mais talento. As palavras de Tiago foram um pequeno bálsamo, mas a ferida já estava aberta. Naquela noite, no seu estúdio improvisado na sala de estar, enquanto a mouraria cantava lá fora a sua melodia noturna, Amara trabalhou até tarde, a argila finalmente a ceder sob os seus dedos, a forma a emergir forte e desafiadora. Era mais do que uma escultura, era um pedaço da sua alma. Na manhã seguinte, o grito ficou preso na garganta de Amara. A sua escultura, a peça em que depositara tantas horas e tanta esperança, estava em pedaços no chão do estúdio da academia. Alguém a tinha deliberadamente destruído. A tinta azul, a cor favorita de Gonçalo, manchava os fragmentos de argila como lágrimas venenosas. O choque deu lugar a uma dor aguda, depois a uma raiva fria que ela raramente sentia. Gonçalo entrou nesse momento. Um ar de falsa preocupação no rosto. Meu Deus, Amara, que terrível! Quem faria uma coisa destas? Os seus olhos, no entanto, brilhavam com uma satisfação mal contida. A professora Vasconcelos chegou, atraída pela comoção. O seu rosto endureceu ao ver o cenário. Amara tentou explicar, a voz a falhar, mas as palavras pareciam ocas perante a brutalidade da destruição. Gonçalo, com uma mestria calculada, começou a insinuar. É uma pena. Talvez a estrutura não fosse estável?
Ou bem, sabes como é a pressão das avaliações. Às vezes as pessoas fazem coisas desesperadas. A insinuação era clara. Amara, com medo de uma má nota, teria destruído a sua própria obra. Ou pior, como Gonçalo sussurrou a outro estudante, suficientemente alto para Amara ouvir. Ouvi dizer que ela andava de olho na minha peça. Talvez tenha tentado sabotar-me e a coisa correu-lhe mal. Amara sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. Estava sozinha, desacreditada. A professora Vasconcelos olhava com uma mistura de desapontamento e suspeita. Isto é muito grave, menina Diop. Muito grave. A ideia de desistir, de fugir daquele ninho de víboras, era avassaladora. Mas então a imagem da sua mãe, o seu sorriso encorajador, a sua fé inabalável na verdade, surgiu na sua mente. A verdade tem a sua própria luz, filha. Não, ela não ia desistir. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Olhou para os cacos da sua escultura, para a mancha azul da tinta de Gonçalo. Uma nova determinação, frágil mas persistente, começou a brotar no seu peito. Se o sistema não lhe faria justiça, ela encontraria a sua própria maneira. A sua arte seria a sua arma. E Gonçalo Almada iria aprender que subestimar a Amara Diop tinha sido o seu maior erro. Tiago foi o primeiro a quebrar o silêncio opressor que envolvera a Amara desde o incidente. Encontrou-a sentada nos degraus gastos da escadaria que levava aos estúdios superiores, o olhar perdido no movimento indiferente dos estudantes que passavam. Eles não podem fazer isto contigo. Amara, disse ele, a sua voz carregada de uma indignação que espelhava a dela, ainda que a dela estivesse sufocada sob camadas de choque e dor. Amara encolheu os ombros, um gesto que falava de uma resignação que ela própria combatia. Eles podem fazer o que quiserem, Tiago. Quem vai acreditar em mim? Sou a bolseira, a outra. Ele é o Gonçalo Almada. Eu acredito em ti, respondeu ele com uma simplicidade desarmante, e conheço a peça dele. Tecnicamente perfeita, como sempre, mas fria. A tua tinha alma. Partilhou com ela as suas próprias frustrações, as portas que se fechavam discretamente, os elogios que eram sempre um pouco mais contidos para ele do que para os outros. A solidariedade de Tiago foi como um copo de água fresca num deserto. Naquela noite, Amara não conseguiu dormir. As palavras da mãe ecoavam na sua cabeça, não como uma acusação, mas como um desafio. Pegou num dos seus cadernos de esboços, o carvão deslizando sobre o papel com uma fúria controlada. Desenhou os fragmentos da sua escultura, cada ângulo, cada sombra. Desenhou o sorriso trocista de Gonçalo, os olhos frios da professora Vasconcelos, a sua própria sombra curvada. Os seus desenhos tornaram-se um diário visual da sua dor, mas também da sua crescente resolução. Nos dias que se seguiram, Amara mergulhou no trabalho. Cumpria as suas tarefas académicas com uma diligência quase febril, mas a sua verdadeira energia estava focada noutro lado. Começou a observar Gonçalo com a precisão de um predador. Anotava os seus horários, as pessoas com quem ele se encontrava, as suas rotinas. Reparou nos olhares furtivos que ele lhe lançava, na forma como ele parecia estar sempre a vigiá-la, mesmo quando fingia ignorá-la. Os seus cadernos encheram-se de novos esboços. Já não eram apenas expressões da sua angústia, mas ferramentas de investigação. Detalhes do estúdio de Gonçalo, as marcas de tinta nas suas botas, a forma como ele manuseava as suas ferramentas. Cada linha era uma pista, cada sombra uma pergunta. Tiago, percebendo a sua mudança, ofereceu-se para ajudar. Com a sua câmara, começou a documentar discretamente o ambiente da academia, capturando momentos, olhares, interações que poderiam, eventualmente, compor um quadro maior. Amara lembrou-se de um antigo aluno, David, que tinha abandonado a academia no ano anterior após um incidente semelhante. Um trabalho promissor, misteriosamente danificado, seguido de rumores que mancharam a sua reputação. Na altura, ninguém questionara a versão oficial. Com a ajuda de Tiago, que tinha um primo que conhecia David, Amara conseguiu o seu contacto. A conversa com David foi difícil. Ele estava relutante em recordar o passado, o trauma ainda presente. Mas Amara partilhou a sua história, a sua determinação. Lentamente, David começou a falar. Descreveu as microagressões de Gonçalo, a forma como ele o minava subtilmente e, finalmente, a sabotagem. Não tinha provas concretas, apenas a sua palavra, que na altura não valera nada contra a de Gonçalo. Mas o seu testemunho, mesmo que anônimo por enquanto, acendeu uma nova chama em Amara. Não estava sozinha. Havia um padrão. A sua arte começou a refletir essa nova fase. Começou a trabalhar numa série de pequenas esculturas em terracota, cada uma representando um aspecto da história.
Uma mão, quebrando uma forma delicada, um olho observando por detrás de uma máscara, uma figura encurralada por sombras. Eram peças carregadas de simbolismo, a sua investigação a ganhar forma tridimensional. A oportunidade surgiu de uma forma inesperada. A academia anunciou um pequeno concurso interno para uma instalação no pátio principal, subordinada ao tema Verdade Escondida. Enquanto a maioria dos alunos pensava em conceitos abstratos, Amara viu a sua hipótese. Entretanto, Tiago fez uma descoberta. Havia uma câmara de segurança instalada recentemente devido a pequenos furtos, que cobria um ângulo do corredor que levava aos estúdios, incluindo o de Amara e o de Gonçalo. O acesso às gravações era restrito, mas Tiago conhecia um dos seguranças, um antigo vizinho do seu bairro. Não seria fácil, mas talvez. Amara também notara algo. Gonçalo usava um tipo específico de pigmento azul ultramarino para os seus fundos, uma marca cara e distintiva. No dia da sabotagem, um pequeno trapo sujo com essa mesma tinta azul fora deixado perto dos destroços da sua escultura, quase como uma assinatura arrogante. Ela guardara-o cuidadosamente. A próxima avaliação aproximava-se. Corriam rumores de que a professora Vasconcelos estava a considerar uma audiência disciplinar sobre o comportamento errático de Amara. A pressão era imensa. Mas Amara já não era a mesma jovem tímida e assustada. A dor transformara-se em força, o medo em foco. Tinha um plano, e pela primeira vez em muito tempo sentiu uma ponta de esperança. A luz da verdade, talvez, estivesse apenas à espera que ela limpasse o pó. A convocatória para a reunião chegou numa manhã fria de novembro. Não era uma audiência disciplinar formal, como Amara temera, mas uma sessão de esclarecimento convocada pela professora Vasconcelos. O pretexto era discutir o incidente lamentável com a escultura de Amara e o seu progresso subsequente. Mas Amara sabia que era mais do que isso. Era o seu julgamento. Gonçalo estaria lá, sem dúvida a destilar o seu veneno disfarçado de preocupação. Nos dias que antecederam a reunião, Amara e Tiago trabalharam febrilmente. Tiago, com uma mistura de astúcia e sorte, conseguiu que o seu amigo segurança lhe desse acesso a alguns minutos cruciais das gravações da câmara do corredor. Não mostravam Gonçalo a destruir a escultura, mas mostravam-no a entrar e a sair da zona dos estúdios em horários que contradiziam o álibi que ele casualmente deixara escapar a alguns colegas. De que passara essa noite a trabalhar no seu próprio ateliê em casa. Era uma pequena rachadela na sua fachada, mas Amara sabia que pequenas rachadelas podiam derrubar muralhas. Amara, por seu lado, preparou a sua apresentação. Não seriam palavras de súplica ou acusações diretas. Seria a sua arte. Os seus cadernos de esboços, as fotografias discretas de Tiago que documentavam a presença de Gonçalo, as pequenas esculturas em terracota que contavam uma história silenciosa de intimidação e sabotagem. E, claro, o trapo com a tinta azul ultramarino. No dia da reunião, a sala estava tensa. A professora Vasconcelos presidia, o rosto impenetrável. Alguns outros professores e o diretor da academia estavam presentes. Gonçalo sentou-se com um ar de confiança relaxada, trocando sorrisos discretos com um dos professores que era amigo da sua família. Amara sentiu o seu coração bater descontroladamente, mas respirou fundo, lembrando-se da força da sua mãe. Tiago deu-lhe um aceno encorajador da porta. A professora Vasconcelos começou por lamentar o incidente, falando da importância da integridade e do respeito mútuo na comunidade acadêmica. Depois virou-se para Amara. Menina Diop, gostaríamos de ouvir a sua perspectiva sobre os eventos e sobre o seu trabalho desde então. Era o momento. Amara levantou-se, as pernas a tremer ligeiramente. Com vossa licença, professora Vasconcelos, senhores professores, diretor, eu preparei algo. Gostaria de vos mostrar o meu mais recente projeto de investigação artística. Houve um murmúrio de surpresa. Gonçalo ergueu uma sobrancelha, divertido. Com a ajuda de Tiago, que entrara discretamente, Amara começou a dispor os seus materiais sobre uma mesa grande. Primeiro, os cadernos de esboços, abertos em páginas que mostravam o rosto arrogante de Gonçalo, mãos a quebrar formas, sombras opressoras. Depois, as pequenas esculturas em terracota, cada uma um capítulo da sua provação. Seguiram-se as fotografias de Tiago, discretas mas reveladoras. Gonçalo perto do seu estúdio, Gonçalo a rir enquanto ela chorava. A sua voz, inicialmente hesitante, ganhou firmeza à medida que explicava a sua metodologia. Esta é a minha linguagem. É assim que eu processo o mundo, que investigo a verdade. Cada esboço, cada forma, é uma tentativa de compreender, de documentar.
Ela falou do padrão de comportamento de Gonçalo, mencionando o caso de David sem revelar o seu nome, falando da cultura de medo que ele criava. Gonçalo começou a mexer-se na cadeira, o sorriso a desaparecer. E depois, continuou Amara, pegando no pequeno saco que continha o trapo, há as provas mais palpáveis. Colocou o trapo azul sobre a mesa. Este pigmento ultramarino, distintivo, o mesmo que o Sr. Almada usa consistentemente nos seus fundos. Olhou diretamente para Gonçalo, que agora estava pálido. E as imagens da câmara de segurança do corredor que mostram o Sr. Almada perto do meu estúdio na noite da sabotagem, contradizendo o seu álibi. O silêncio na sala era total, apenas quebrado pela respiração tensa dos presentes. Amara pegou no seu último caderno de esboços. Na última página, um desenho a carvão. Uma fênix a erguer-se das cinzas, forte, luminosa. Esta sou eu, disse ela, a voz clara e ressonante. A minha verdade. A professora Vasconcelos olhava para Amara não com suspeita, mas com uma intensidade que Amara nunca vira antes. Pegou num dos cadernos de Amara, folheando os desenhos com a atenção de quem avalia uma obra de arte, mas também de quem lê um depoimento. O seu olhar passou para Gonçalo, agora visivelmente abalado, a tentar balbuciar uma negação. Senhor Almada, disse a professora Vasconcelos, a sua voz fria como aço. Tem algo a dizer em resposta a esta exposição artística da menina Diop? Gonçalo abriu a boca, mas nenhum som coerente saiu. O seu mundo, construído sobre privilégio e mentiras, estava a desmoronar-se à sua volta, sob o peso da arte e da verdade de uma jovem mulher negra da moraria. A luz da verdade, finalmente, tinha encontrado quem limpasse o pó. O impacto da apresentação de Amara foi sísmico. A fachada de Gonçalo desfez-se como um vidro estilhaçado. As suas tentativas de negação eram fracas, inconsistentes, e apenas serviram para sublinhar a sua culpa perante o olhar atento e agora cético dos professores e do diretor. A professora Vasconcelos, com uma calma glacial, inquiriu sobre o pigmento, sobre os seus movimentos na noite da sabotagem. As respostas de Gonçalo eram evasivas, contraditórias. Foi então que uma outra voz se ergueu, hesitante no início, mas ganhando força. Um estudante do último ano, conhecido pela sua natureza reservada, começou a falar sobre uma coincidência infeliz que acontecera com um dos seus projetos no ano anterior, pouco depois de uma discussão com Gonçalo. Outro aceno de cabeça, um murmúrio de concordância de outro canto da sala. A coragem de Amara tinha aberto uma comporta. A reunião, que começara como um inquérito velado a Amara, transformou-se num escrutínio esmagador de Gonçalo Almada. A professora Vasconcelos encerrou a sessão abruptamente, anunciando que a Academia levaria a cabo uma investigação completa sobre as alegações e as provas apresentadas. O olhar que dirigiu a Gonçalo não deixava dúvidas sobre a seriedade da situação. Nos dias que se seguiram, a Academia fervilhou. A história da defesa artística de Amara espalhou-se como fogo. Gonçalo desapareceu das aulas, a sua arrogância substituída por uma reclusão humilhada. A investigação da Academia foi rápida e conclusiva. Confrontado com as provas, o trapo, as inconsistências do álibi, o testemunho emergente de outros estudantes e a análise das gravações da Câmara, embora não definitivas por si sós, corroboravam o padrão, Gonçalo foi suspenso por 1 ano. A sua nota na disciplina foi anulada e uma nota sobre a sua conduta foi adicionada ao seu registro académico, uma mancha indelével na sua reputação até então imaculada. Para alguém como ele, a vergonha pública era talvez um castigo mais pesado do que qualquer sanção formal. Amara, por outro lado, sentiu um peso a ser levantado dos seus ombros. Não houve um pedido de desculpas formal da Academia como instituição, mas a professora Vasconcelos procurou em particular. Menina Diop, disse ela, a sua habitual austeridade suavizada por um respeito genuíno. Devo admitir que a sua abordagem foi pouco ortodoxa, mas profundamente eficaz. A sua coragem e a forma como usou a sua arte para iluminar a verdade são notáveis. Peço desculpa se em algum momento duvidei de si ou não lhe dei o apoio que merecia. Elogiou a força dos seus esboços, a eloquência silenciosa das suas pequenas esculturas. A sua arte, Amara, disse ela, usando o seu primeiro nome pela primeira vez, tem uma voz poderosa. Não deixe que ninguém a silencie. Tiago celebrou com ela um pequeno brinde com ginginha num bar da moraria. Eu disse-te que a tua arte falava mais alto, disse ele, sorrindo. Agora toda a gente ouviu. A vida de Amara na Academia mudou. Os olhares já não eram de suspeita ou pena, mas de admiração, alguns até de temor.
Ela tinha enfrentado o Golias da academia e vencido. Mas mais importante do que a vitória sobre Gonçalo foi a vitória sobre si mesma. A jovem tímida e insegura ainda lá estava, mas agora acompanhada por uma mulher forte, resiliente, consciente do seu valor e do poder da sua voz. No seu estúdio, Amara olhou para uma tela em branco. As ideias fervilhavam. A sua experiência tinha sido dolorosa, mas também transformadora. Havia tantas histórias para contar, tantas verdades escondidas para trazer à luz. Pegou num pincel, mergulhou na tinta. A primeira pincelada na tela foi firme, decidida. Já não era apenas uma estudante de arte, era uma contadora de histórias, uma guerreira da verdade. E sabia com uma certeza que lhe aquecia a alma que a sua jornada estava apenas a começar. A sua arte seria o seu escudo e a sua lança, num mundo que precisava desesperadamente de mais luz.